Bom, pessoal, boa noite a todos e todas que estão aí presentes no nosso encontro do Cineclube, Utopias do Cerrado, aqui de Catalão. Nós vamos fazer, então, hoje um bate-papo aí sobre cinema e, como eu disse, o Cineclube, nessas discussões assim de filmes, nós estamos privilegiando o cinema nacional, né? E o cinema independente e também os curtas, né? Nos encontros do grupo de estudo, que sim, nós fazemos as discussões dos gêneros cinematográficos, né? Então, hoje, como já foi divulgado para vocês, nós vamos fazer um debate, né, uma conversa sobre dois curtas. Um deles é Se a Lua Fosse Minha, e o outro, o autor está aqui, o Eric. O outro é Felicidade, uma pergunta, né? Ele vai falar também sobre esse curta que ele fez, tá? Mais para frente, durante o evento, nós vamos passar aqui o formulário de inscrição para quem não está no projeto, né, e tem interesse em certificado, né? Cada encontro nós oferecemos certificado. E lembrar para vocês para entrarem no canal Cultura e Artes da UFCAT, Universidade Federal de Catalão, para quem é de fora, né? E se inscrever lá, porque depois, quem não teve a oportunidade de participar aqui desse encontro, vai poder assistir lá no canal, tá? Aí depois vocês podem divulgar também isso para amigos, famílias, parentes, enfim, interessados, cinéfilos, tá? Então é isso aí, eu vou passar a palavra para o Eric, então, que vai fazer essa apresentação inicial. Bom, boa noite a todos, obrigado a todos a presença. Enfim, eu vou ser breve, eu não tenho muito o que dizer. E aí vocês vão interagindo, porque eu não tenho muito abrangente, como eu falei com o Rogério. E aí a gente vai interagindo entre si. Mas esse curta, Se a Lua Fosse Minha, de 2013, eu conhecia do Canal Brasil. Foi em 2017, eu vi. Era uma matéria que chamava Curta na Tela, né, que apresentava vários curtas brasileiros independentes. Aí a diretora, essa Larissa Levanovski, esse curta foi tipo uma conclusão de curso de cinema dela. Ela mora no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E ela decidiu filmar a rua da onde que ela morava, a Rua Garibaldi. E aí, sem algo muito concreto, é aquela ideia do filme trash, né? Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, ela foi para a rua, fez essas cenas e deu no que deu. Eu achei isso interessante porque é um pouco o que o Tarkovsky fala, né? O russo. Eu não faço cinema, o cinema que me faz, né? E é interessante essa pegada de não fazer um roteiro assim muito detalhado, deixar a rua por si só se expressar. O diretor não é dono do filme. Quem é dono do filme é a rua, são as pessoas que aparecem no filme, né? E sobretudo as pessoas que veem o filme. Né? O diretor é só eu gosto dessa perspectiva, né? Ela é só um vetor. O artista é um vetor, né? Do inconsciente coletivo, do imaginário coletivo, enfim. E aí é interessante que ela faz uma alegoria a uma parada que rolou na Zâmbia, em 1964, sobre os afronautas, que é depois da Segunda Guerra, a Zâmbia, que é colônia da Inglaterra, entra nos conflitos nacionalistas para se libertar o país da coroa britânica, né? E aí tem um cara que chama Edward, eu não sei pronunciar o nome dele, mas é Edward, eu esqueci, mas um nome complicado, mas enfim. Esse cara, ele vai conseguir libertar, ele mais um monte de gente, grupos nacionalistas vão conseguir libertar a Zâmbia, conseguir independência, e no meio disso ele funda uma academia, né? Academia Nacional de Ciência, Pesquisa, Filosofia, do espaço da Zâmbia, né? E aí é interessante que nessa época, na década de 60, a Zâmbia surge como um terceiro elemento, né? Da corrida espacial, né, versus Estados Unidos e Rússia né, naquela época. É muito interessante isso. Apesar de eles não terem tecnologia similar à Rússia e Estados Unidos, eles começaram o seu plano. Né? E aí eles foram para uma fazenda de 11 quilômetros de distância da cidade. E aí eu vou mandar, já, eu acabei de falar, vou mandar vários links de cenas da época deles fazendo treinamento na Zâmbia. E vou mandar um filme que foi feito em 2017, se não me engano, que é um filme da conterrânea de Lassa, junto com a espanhola, e aí, enfim, elas fizeram uma releitura poética, né? Porque, de fato, esse cara, Edward, mas esse monte de gente da Zâmbia,
conterrâneos da Zâmbia, fizeram uma petição, né, para a Unesco, pedindo uma quantia de dinheiro que eu não sei falar, não lembro mais, mas é uma quantia bem grande para investir na sociedade de pesquisa espacial, né, para assim conseguir também mandar o homem, o zambiano, para a Lua, né. Só que foi negado várias vezes. De qualquer maneira, eles ficaram batalhando com isso um tempão. E como eles não tinham recurso, tem altos vídeos deles entrando dentro de barril, sabe? Barril mesmo, de madeira, de metal, e rolando ladeira abaixo, como se fosse um simulador de gravidade, assim, sabe? De uma forma bem crua e arcaica. E é interessante. Bom, aí, o que eu ia falar? Peraí. Fiz uma. Lembrei, é Edward Macuca Nocoloso, que é o nome desse cara, que depois ele tentou candidatar a prefeito dessa cidade. Bom, em 64, ele fundou essa. Ele saiu nos jornais, né? E aí, a primeira astronauta dele seria uma mulher de 16 anos, inclusive tinham gatos treinados, né? Que, enfim, virou chacota no mundo, mas de certa maneira tem a questão poética aí, né? Que o homem foi para a Lua no sentido literal, né? O zambiano foi para a Lua no sentido poético, né? Uma forma de se reafirmar, né? É uma, como é que eu posso dizer? Como o curto da zambiana ela, coloca, saca? É uma forma de esperança ao povo zambiano, né? É uma forma, enfim, onírica, né? De se lidar com a Lua, né? É interessante também, né? Se você pegar pensar o Jorge Benjor naquela música Errare Humano Est, né? Ele pega e fala, de onde que surge isso, né? A gente olha para o espaço, dá uma certa nostalgia, parece que a gente já esteve lá, né? Tem essa questão muito, não é só zambiana, né? Tipo, isso perpassa pelo mundo inteiro, em todas as sociedades, né? Tem essa correlação com o imaginário em relação às estrelas, à lua, o sol, enfim. E a Larissa faz esse joguete, né? Porque ela coloca o capacete nas pessoas, né? Que estão numa situação difícil, mas de certa maneira tem esperanças ali, sabe? E aí ela traz essas paralelas, é muito interessante. E é massa se parar pensar, né? Um homem quer sair do espaço. Isso, eu não sabia. E o homem quer sair do espaço, mas mal se resolveu consigo mesmo, né? E é interessante, o Max falou aí, é isso mesmo. Tem também, é interessante, eu só ressaltando aqui, para quem se interessar, para quem gosta de conspiração, etc e tal, tem um filme muito interessante que é Quarto 237. São 5 teóricos acerca do filme do Kubrick, Odisseia no Espaço, né? Que tem uma correlação com o Kubrick e aquelas filmagens do Homem na Lua pelo governo norte-americano, né? E aí esse Quarto 237 lança, assim, uma teoria, né? Não tem muito não tem prova concreta, histórica, mas lança uma teoria muito convincente que fala que tem uma correlação ali e que o Iluminado é uma expressão do autor, uma expressão de sufoco, né? Em relação à imposição que o governo norte-americano fez a ele, né? E é uma teoria. Enfim, agora voltando aqui, agora, no curtinho que eu fiz, foi um curta comigo e com o Vinícius Rosa. A gente foi muito espontâneo, não tinha roteiro, não tinha nada. A gente saiu um dia só, uma manhã, nas ruas de Catalão, dentro da faculdade, enfim. E a pergunta é o que é felicidade, né? E aí a gente filmou em uma manhã só, levou umas 4, 5 horas, a gente correndo a cidade a pé, filmando, filmou cerca de 22 pessoas. Aí a gente voltou para a faculdade, fez umas cenas com alguns amigos, com algum professor, e depois eu guardei esses vídeos, nunca mais editei, né? E aí passou os 2 anos, eu falei, não, vou editar isso e vou conectar com música, né? Essa ideia não é minha, né? Em 2017 tinha vários vídeos no YouTube de pessoas em represa, ou lugares que tem caminhada, né? E as pessoas eram paradas pelos cinegrafistas, e os cinegrafistas perguntavam, não, que música você está escutando? Né? Eu fazia uma pergunta bem rápida e breve, né? E editava isso, juntava respostas e perguntas com a música, né? Isso não é criação, é só associação. Eu não disponibilizei esse curta em nenhum. Oh, obrigado. Eu não disponibilizei ele em nenhum lugar, em evento, porque tem música não é música autoral, né? Tem música do Tom Zé, tem música de Marcela Genice, e eu não tenho direito sobre usar as músicas dele, né? Então eu coloquei como sem fins lucrativos no YouTube, né? Só para ficar lá mesmo, né? Por isso que eu não consegui participar de. Assim, nem tentei, porque seria errado, né? Mas enfim, eu vou passar a bola para vocês, a gente vai dialogando aqui sobre o curto da Larissa, meu, enfim. Você faça as perguntas que você quiser e eu acho que é isso. Não tem muito o que acrescentar, não. Os curtas falam por si só, enfim.
Bom, o Eric, então, você foi rápido no gatilho aí. Vamos passar então aí para a galera aqui, né? Mas eu queria aproveitar e fazer alguns comentários também, né? A gente vai comentando todos aqui, né? Em relação aos dois, assim. O que é interessante, esse curta da Larissa, né? Que foi feito na universidade, né? A universidade é Unicinos. Não sei se vocês já ouviram falar, em São Leopoldo. Aliás, eu todo dia eu entro no site da Unicinos e vejo as notícias por lá, porque o site é www.ihu.com.br. Ali, se você, essa universidade é maravilhosa. Já participei lá de um congresso lá, e lá eles têm uma seleção de notícias assim, mas são artigos, então são artigos assim só de um pessoal top mesmo, né? E não é aquela coisa nem a esquerda radical, nem a direita, ultradireita. É uma coisa super equilibrada, tem todas as posições ali, é muito legal o site, né? E aí e lá tem um curso, acho que de cinema, né? Ligado a cinema. Inclusive, isso aqui é de uma disciplina, parece chamada documentário, né? Não sei se o Eric viu isso aí. Aí E é interessantíssimo, né? Sai de dentro da universidade, assim como acontece em Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco, né? Como tem pessoal de cinema lá. Esse filme foi premiadíssimo. Você viu? O filme que eles fizeram para uma disciplina meio é, descompromissado. E aí o filme foi premiado, né? Em vários lugares. Essa questão dos afronautas aí é muito. Putz, eu estava lendo, eu não conhecia, cara, não conhecia que eram os afronautas, mas eu estava lendo a respeito, é até divertido, assim, né? Mas é uma diversão por quê? Porque é um sonho, como o Eric falou, é imaginário, nessa coisa. Mano, o que você falou? Os zambianos, né, foram para a Lua de forma poética, né, cara? Putz, isso aí é máximo, né? É o máximo. Porque foi exatamente isso, né? Eu coloco o Edward aqui como Macuca Nicoloso, né? Como um utopista, né, cara? Porque ele é um utopista, ele sonhou com uma ideia da Zâmbia, ele queria ir para Marte, na verdade, ele não queria nem para a Lua, ele queria ir para Marte primeiro, né? E os caras fazendo simulação em barril, ou então a questão da balanço, né, nas árvores para fazer uma sensação de não ter a falta da gravidade, né? Assim, maravilhoso. Eu não sei como isso não virou um filme hollywoodiano aí, né? Não sei como. Tem um filme Afronautas, né? De Afronautas, mas eu não sei de onde que ele é, se o Eric souber dizer. Tem um em Então, 2017 que mas não faz é estadunidense, né? Não é. é uma zambiana e tem uma espanhola. Eu não sei, É, ia dizer, 14 minutos, é um curto, assim, bem poético, saca? Vou mandar o link. exatamente. Cara, essa história é uma história que já tem roteiro, né? Ela tem roteiro pronto, é só filmar. Impressionante. Eu estava assistindo um filme ontem aqui assim, de final de domingo, Ameaça Profunda. O filme é tosco, tem uma história tosca, assim, um roteiro manjado, cheio de clichês. E o filme faz um puta sucesso, né? Nos Estados Unidos e tal. Como é que um filme desse, uma história dessa, né? Não tem uma coisa assim, não chegou a esse, né? Com essa perspectiva assim midiática no sentido desse cinema de massa, né? E aí eu estava lembrando também do Felicidade, não sei se você pode falar sobre isso. Eu não sei se também estava naquele grupo lá do laboratório do audiovisual que nós tínhamos lá, mas o Jean Rush e o Edgar Morin, né, num filme chamado Crônicas de um Verão, faziam essas perguntas nas ruas, né? O que é felicidade para você? O que é felicidade para você, né? E as pessoas respondiam, só que ali tem todo um contexto eles fizeram muita filosofia no meio, é um longa, né? Com base nisso. E nesse laboratório de visual aí, laboratório audiovisual, teve muitos alunos que fizeram umas perguntas dessas. Eles foram, por exemplo, eu lembro de um grupo que foi perguntar para as pessoas nas ruas o que era a morte, né? O que era a morte para ela, né? São perguntas metafísicas, né? Porque são morte, felicidade, são questões metafísicas, né? E essas questões a gente nem discute mais na universidade, é muito importante discutir essas coisas, né? O que é amor, o que é morte, o que é felicidade, enfim, né? E só que aí que está a questão, o pessoal não conseguiu fazer o que o Eric fez, né?
que é pegar tudo isso e transformar na linguagem cinematográfica, né? Com pouco recurso, com pouca condição. E aí ficou muito ruim. Então, as respostas foram muito interessantes das pessoas, mas a filmagem estava muito ruim, porque o pessoal ficou naquela de... Era essa disciplina ela colocada junto com o TCC, eu lembro na época, e os alunos só ficavam pensando em TCC, TCC, TCC. E aí saíram para filmar de qualquer jeito, né? Sem esse cuidado na edição, mínimo cuidado, não era também para ser profissional. Você vê, o Eric filmou numa semana, ele pode falar melhor sobre o processo de produção que ele fez. Mas, pô, assim, saía aquelas sons de vento, muito ruim, ficou muito ruim. Mas as respostas, ótimas, ótimas. O pessoal tinha material na mão para fazer um documentário maravilhoso, assim, um curta maravilhoso. E foi um desperdício, né? Porque o pessoal ficou pensando só no TCC, acho que não foram pensando que das respostas maravilhosas que as pessoas dão nas ruas e não perceberam a preciosidade que tinha na mão do material que pudesse ser digno de um curta-metragem, como a Larissa fez aqui, o grupo dela, né? Só que o pessoal está no grupo de cinema, né? Às vezes a gente faz um negócio desse dentro das ciências sociais ou outro curso e o pessoal não percebe como é importante você fazer cinema dentro de um conteúdo que gera conhecimento, né? Gera conhecimento, tanto quanto um texto. Né? Mas isso é uma coisa que é um longo prazo aí, né? Não sei, Eric, se você quiser comentando essas coisas aí, tô levantando a bola aí também. Pra Não, gente. igual você falou, eu só gastei uma manhã, eu e um amigo meu, dando um rolê na cidade. A gente não combinou nada, a gente não pensou em nada. Tanto que eu até guardei esses vídeos, nem de atenção. Aí depois de 2 anos eu tava excluindo algumas coisas do PC, eu fui ver, falei, nossa, vou editar isso. Aí comecei a editar, sabe? E pus música, enfim. Eu acho que esse é o lance, né? A rua é viva por si só. Se você colocar uma câmera lá, deixar as pessoas falar, você vai ter conteúdo, enfim, conteúdos gigantescos e respostas que, enfim, a gente não espera, né? É massa isso. Então, e o mais interessante é que é o seguinte: tudo bem, você vai fazer um TCC, uma monografia, uma pesquisa, você precisa ter um problema de pesquisa, né? Você precisa ter um problema de pesquisa e uma hipótese para aquilo e tal, e responde, todo aquele processo. Agora, num documentário tipo que você fez, você tem uma pergunta. Aí você vai com uma pergunta, e você não está preocupado se você vai ter qual hipótese da resposta, qual é a moral da história, qual é a conclusão. Não é tudo deixar aberto, né? Porque, como você disse, o vídeo fala por si só, o curta fala por si só. Aí isso gera um puta conhecimento, né? O Fernando fez uma pergunta interessante aí, ó. Ele perguntou se a gente tinha falado para os entrevistados qual que era a pergunta antes de entrevistar. A gente não falou, né? Eles falavam, Ah, não, qual sim. que é a pergunta? A gente não. A gente não pode falar qual é a pergunta, a gente quer pegar a sua expressão bem autêntica, né? A gente não quer que a pessoa pense e dê uma resposta pensada, a gente quer que seja uma resposta genuína, né? E as pessoas concordaram, tranquilo, sabe? A gente falou, não é só uma pergunta que envolve uma coisa bem íntima sua, sabe? É uma pergunta geral, da vida, do contexto. Aí as pessoas, não, tudo bem, pode fazer. Aí a gente fazia. Ele está falando aqui, ó. Antes de gravar, você falou para os entrevistados qual seria a pergunta, por isso o susto. Isso. Por isso o susto. Você fez isso? Eu não lembro que você chegou na minha sala lá, sou um dos entrevistados ainda. Eu, Foi eu, eu lembro que você chegou na minha sala, você perguntou só se podia gravar, que você isso. ia fazer uma pergunta, mas você não falou qual é a pergunta, né? E aí eu lembro que até eu fiquei também assim, você fica, né? Porque a pergunta é forte. Pô, você perguntar para as pessoas o que é morte para ela, o que é felicidade, o que é o amor, então são perguntas fortes, pô, e são simples, né? E aí eu acho que eu lembro que você me falou, você pode até comentar mais sobre isso, que você queria justamente pegar essa primeira reação, né? É, exatamente, essa espontaneidade mesmo. É uma pergunta fácil, mas tempo é difícil, né? Eu achei isso interessante. Então, a Nívia está falando aqui, perguntas simples e complexas, né? Muito complexas. Bom, quem quer entrar aqui? O Max falou aqui do antropólogo em Marte, o antropólogo em Marte do Oliver Sacks. Você quer comentar isso aí, Max? Por que você levantou essa questão? Não, pegando o tema que Parece no vocês vídeo aí. estavam falando. Ah, peraí, esqueci. Agora tá me vendo aí? Não, agora sim.
Carudo pra caralho. Eu brincando assim, mas eu falo, esse livro eu achei esses dias. Eu vi o tema que vocês falaram de Marte. E é interessante. Eu lembro quando o Eric fez um negócio, eu também fui meio que meter as caras. Ele só me fez a pergunta na hora. Eu fiquei pensando, que perguntinha encapetada é essa? Porque eu tava num dia tão merda. E o Eric fazia uma pergunta dessa: o que é felicidade? Na hora a gente fica meio assim. Eu pensei, como é que eu vou responder um trem desse se acontecendo que eu tô lascado igual eu tô? Eu fiquei com aquele negócio na cabeça, mas eu pensei, vou dar uma resposta aqui mais ou menos. Mas depois eu vi que essa pergunta ela é lascada mesmo. A gente fala assim, felicidade é uma coisa que eu percebi também, que eu achei que era só comigo, mas muita gente vê felicidade não como algo concreto, assim, palpável, mas como estado de espírito e momento. Aquele carinha que o Eric entrevistou lá também, o que vende relógio, tem dias que a gente, agora não, porque é por causa da pandemia, mas tinha dias que a gente passava lá e ele ficava meio assim, cabisbaixo, que às vezes o povo nem olhava na cara dele. O Eric fez a pergunta e num documentário eu achei interessante, que ele ficou bem à vontade, assim, também, foi uma coisa, dá pra ver na expressão, às vezes o Eric, igual o Eric fez também, parar, assim, conversar com as pessoas, faz aquele tipo de pergunta que leva a pessoa a refletir também. É bem interessante essas questões, assim, igual o Eric fez documentário, assim, bem, igual ele falou, foi simples, ele saiu com o Vinícius e tudo mais. O Eric fez uma parada que eu achei interessante, é um chegado lá nosso também. Mais chegado do Eric, mas ele fez o Ricardo falar. O Ricardo também é um pouco mais certo, também eu achei bem foda. Mas é isso. Pode falar quem quiser falar. O interessante é que é o seguinte, ele não usou uma técnica do comentário e não deixou gravada a pergunta, né? Ele não deixou gravada a pergunta. Então as pessoas já iam entrando e já ia colocando o que é felicidade para ela. Eu tô falando isso porque eu participei uma vez de uma oficina de documentário. Aí uma das questões principais da oficina era essa, né? Não deixar aparecer a voz. O Eduardo Coutinho fazia isso. Eduardo, você pegar os documentários do Eduardo Coutinho, não tem pergunta nenhuma. A voz dele aparecendo. Mas as próprias respostas das pessoas vai dando a narrativa, né? Eu lembro que eu fiz uma oficina uma vez, aí de documentário, e a gente dividiu em grupos para filmar na rua mesmo. Isso que o Eric fez aí. E teve um grupo que eles foram filmar uma pessoa só. Eu não lembro direito o assunto. Mas o cara tinha a mania de fazer assim, por exemplo, se eu perguntar para vocês, ou para o Marcos, assim, o que é felicidade para você, Marcos? Aí você vai responder assim, o que é felicidade para mim? Aí o cara fazia a pergunta, entendeu? A mesma pergunta. Então ele falava assim, por exemplo, na política nós não estamos muito bem, o que você entende por política na atualidade comparado com a época passada? Aí o cara respondeu assim, o que eu entendo por política na atualidade comparado com a época passada? Então, ele repetia a pergunta, entendeu? E na edição, o que tinha que ser feito? Tinha que ser cortado isso, né? Tinha que ser cortado. Porque nos comentários lá esqueci o nome do cineasta lá que fez a oficina, nos comentários ele dizia justamente isso, para cortar a resposta. E na edição você corta, né? Você corta essa fala de novo, porque ficava realmente. Perde a poética. Perde a poética sabe? Fica muito uma entrevista assim. Parece uma entrevista de emprego, né? E aí esse que o Eric fez aí foi interessante nesse tempo, né? Nessa situação. O Fernando está perguntando se inscreveu um curta em festival, né? Ou não escrevi, porque eu tô usando música de terceiro, tô usando música do Tom Zé, tô usando música do Seu Jorge. Então, para se inscrever em Ah, festival, tem é. que ter aval deles e tal. Eu nem mexi com isso, não, só taquei sem fins lucrativos no YouTube, deixei pra galera Sim, ver mesmo, sabe? é verdade. Eu ia até te falar isso aí, porque eu recebi aqui, o pessoal do Rio Verde está fazendo um festival de curta, de cinemas, assim, desse tipo, né? Vai até 31 de setembro. Agora não sei se você quiser reeditar e de repente colocar umas músicas de domínio público, dá para você inscrever no festival, né? É de Rio Verde esse festival. Se você quiser, depois eu te passo os dados aí, né? Não, Os links para inscrição. é que esse aí eu não quero mexer nele, não. É porque as músicas estão ligadas diretamente no que as pessoas falam, sabe? E deixa do domínio público mesmo, assim, deixa guardado. E tô tentando fazer outro, acho que semana eu acabo, que também é de 2018. Tô meio que pegando arquivo que eu esqueci naquela época, eu tô reeditando, sabe? Esse eu vou conseguir colocar música de domínio público. Aí isso eu vou conseguir me inscrever. Mas essa da felicidade não tem como, não. Mas de qualquer maneira, o que importa é o que as pessoas falaram. Mas esse aí, você consegue terminar até dia 31 de setembro?
Consigo? Ah, então escreve no de Rio Verde. Eu vou mandar para você o link, então, os dados lá para inscrição. Que é quem está organizando é a União dos Cineclubes de Goiás aí. Então, acho que é uma boa se participar, tá com ele, vai ficar com ele pronto, pô. Né? Pois é. O que eu acho interessante no curto da Larissa é aquela resposta que aquela criança dá. Eu queria que vocês comentassem também, sabe? O contexto ali, enfim. Achei bem expressivo. Não, então, eu ia falar isso aí, pessoal. Vamos comentar aí o curta da Larissa também, né? Pegando o Se gancho que ninguém você fala. quiser falar, eu quero. Não, vamos lá, vai embora. Eu também. Fala que não, Reginaldo, quer falar. Falei, pode falar. Depois eu falo. Com certeza, para perder a timidez aí. Vai, Max. Depois, você primeiro, depois o Reginaldo. Não, deixa ele falar, que às vezes ele quer falar, eu já falei também, aí depois eu falo, vou dar seguimento. Pode ir, Reginaldo. Vai, Reginaldo. Fica melhor. Obrigado, Max. O Eric, assim, esse falou da trilha sonora aí, me chamou muita atenção, cara. Eu gostei muito da trilha sonora. Eu queria que você fale, igual você falou aí, a relação das perguntas com a música, as respostas das pessoas com a música. Eu ia te perguntar isso. Você teve as músicas foi aleatória, mas pelo que eu vi, você teve esse cuidado aí de tentar encaixar uma na outra e ficou muito legal. O Tom Zé, Menina Jesus e tal. Eu gostei muito da trilha sonora. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação aí dos entrevistados, o que você fez para poder juntar com a música, que eu gostei muito. Bom, obrigado, Reginaldo. Foi simples. Eu filmei, guardei os vídeos, e depois, quando eu revi, eu tinha visto cada expressão diferente, né? Pensei, mas não pode ficar guardado. E aí eu sentei e fui pensando, não, qual música que causa esse olhar dessa menina? Justamente a última menina, né? Que ela fala e vai pra baixo, com o olhar, um semblante triste, né? Aí na hora eu pensei em Menina Jesus, falei, mano, Tom Zé, que a felicidade vai atacar a gente pela televisão, enfim. E, claro que é em outro contexto, mas dá para interligar, com certeza. E aí, enfim, foi de forma espontânea, assim, não foi muito pensado, não. Foi indo, assim, nem sei explicar. Foi bem natural, como o filme todo, igual você falou aí, as pessoas Isso. estavam falando da expressão. Você, a pessoa toma um susto assim, foi muito espontâneo. Você vê que não teve nada forçado, imposto. Eu achei muito interessante. As pessoas estavam muito à vontade à frente da câmera para estar respondendo. Muito legal, gostei muito. Ô, Nívia, quer falar? Você colocou aí umas questões no chat. O comentário que você fez merece uma atenção maior. As pessoas estão sem esperança. O som, tá ouvindo? Tá. Beleza? Você tá sem imagem? Não, eu desliguei a câmera mesmo. Ah, põe a câmera, pô, pra gente deixar registrado. Agora sim. Ligou? Beleza? Todo mundo. Beleza. Oi, Max, companheira de rostinho de bolacha, assim. Então, eu achei o documentário dela lá, assisti 2 vezes, e eu tinha perdido, e depois até tem um pessoal que fez em forma de musical esse negócio Se Essa Lua Fosse Minha, e ficou bem bacana também, eu assisti alguns, e a gente vê as pessoas lá de Porto Alegre, muitos têm esperança, muitos desacreditados mesmo no futuro, inclusive a criança que fala lá no final, quando pergunta para ela se ela acha que está viva daqui 50 anos, ela acha que não. Aí tem um monte de gente que fala de coisas que faz a gente pensar, da questão do respeito do homem pela natureza, pelo ambiente, o respeito das pessoas para com a família, do moço lá, do senhor que, por conta do vício da bebida, a família abandonou ele lá na rua. Tem um monte de coisa que faz a gente pensar. E daí lá do filme do Eric, é muito interessante as respostas. Parece que está todo mundo correndo atrás da felicidade,
mas quando pergunta assim, o que a pessoa queria para ser feliz, ela tem que parar e pensar um pouquinho para ter resposta, porque por mais que todo mundo esteja atrás dela todo dia, se você parar e pensar o que vai englobar para você ter felicidade, tem muita resposta para uma pergunta que parece ser simples. É isso. Essa questão aí do menino que chamou a atenção, acho que de todos, né? Porque estava bem no final do filme. Na verdade, a gente nem esperava o menino aparecer, né? Eu não esperava. Porque estava entrevistando os moradores de rua e, geralmente, assim, você via que eles todos já estavam com, de certa forma, com válvulas de escape aí, que é na bebida e tal, né? E o menino não, o menino, assim, é na pureza lá, né? E eu também queria ver de vocês, como vocês interpretam aquilo do menino estar na banheira. Né? Achei interessante essa ideia de uma banheira vazia. E aquela questão, sabe que quando ele fala, não, daqui a 50 anos eu vou estar embaixo da terra, né? Nós fizemos um Prolicem aqui, em catalão, com a ideia da utopia, né? Então, o que era nas escolas? O que o pessoal tinha que fazer? Era construir uma utopia. Então, o que era construir uma utopia? Construir um mundo melhor, né? No imaginário, no papel mesmo, falando alguma coisa, porque a gente não era cinema, não era nada, mas assim, um conto, sabe? Alguma coisa. E depois nós fomos recolher esses trabalhos que foram feitos nas salas de aula, né? Aí a aluna foi avaliar, tal, foi fazer. Para nossa surpresa, só tem distopia. Só tem distopia. O jovem em catalão das escolas, a faixa é de 14, 17 anos, não acredita no futuro. Não tem futuro. Futuro distópico, distopia. É incrível, cara. Assim, só 2 que colocaram. Porque a ideia não era falar assim o que é a realidade, era para você sonhar, assim como o Eduardo fez aqui, né, na Zâmbia, você sonhar, sair do real, sonhar por imaginar um mundo melhor, uma situação melhor. Imaginar, só imaginar. Os jovens não conseguem fazer isso. Não é um exercício mental que os jovens conseguem fazer. Aí você vê um moleque aí, então cada vez mais jovem, né? Aí você vê um garoto, esse filme é de 2013, pô, já faz 7 anos. Aí você vê um garoto, quantos anos tem aquele garoto lá? 8 anos, 10 anos? Massa, entre 8 e 10 anos. Já chega e fala, daqui a 50 anos eu tô embaixo da terra. Puta vida. Então, assim, sabe, isso aí é muito preocupante, porque você não faz uma geração inteira desesperançosa, é uma geração que não vai construir nada. Vão ser meros consumidores. Neoliberalismo vai deitar e rolar, é como se fosse o fim da história mesmo, que fala, não tem mais história. Mas você só constrói história com utopias, pô. Você só constrói história com sonhos imaginários, com alternativas, né? Aí quando você vê uma geração inteira que não tem jeito, tá tudo já ferrado, não tem emprego, não tem água, não tem meio ambiente, não tem nada. Pô, mas não tem porque o mundo está dessa forma, então vamos mudá-lo, né? Mas é incrível, assim, não. Eu vou te falar, foi um projeto que não deu grandes frutos, porque não foi. Esse é um tema que, infelizmente, não é muito valorizado na universidade, né? E, bom, para mim, deu muitos frutos. Para mim, deu um mapeamento do jovem que está na escola hoje no ensino público. Totalmente desesperançoso. Tanto que eu tem um projeto aí que eu coloquei, que é sobre a produção de subjetividade depois da pandemia, né? No novo, que eu acho que vai acabar um dia, né? Para a gente ver como que as pessoas estão pensando em relação à vida mesmo, na pós-pandemia, né? Aqui em Catalão. Mas aí é independente de... Até a gente vai misturar as faixas etárias aí, né? Crianças, jovens, idosos. É isso aí. Vai, Max. Dando seguimento aqui, eu fiquei viajando aqui, eu não sei se a galera teve uma experiência assim também, mas tanto do Eric, que eu participei também lá, e tudo mais, e vendo esse outro também, pegando do menino, e pegando aquela fala também, eu vou entrar na fala do menino, mas pegando aquela fala do carinha lá,
que ele tá dentro da casa também, que ele vai falando do extrativismo mineral e vegetal também, dessas outras coisas. Eu fiquei pensando muito em questão de espiritualidade também, a questão ecossustentável para gerações futuras e tudo mais. Pegando o menino, eu fiquei com uma coisa bem metafórica na cabeça, que ele poderia ser o astronauta, e o céu talvez para ele poderia não ser o limite. Eu também poderia ser o escafandrista, pegando. O escafandrista é aquele que chega no máximo do mar, como se fosse um mergulhador, mas não de uma coisa superficial, uma coisa mais profunda. Não sei se alguém já ouviu falar nesse termo também, escafandrista. E dá para fazer essa alusão também com a questão da cena da banheira. Será que o menino realmente está vivendo, sobrevivendo, ou ele está querendo se afogar no cotidiano mesmo, que você falou também de 50 anos? Ele não vê perspectiva. E quando ele falou também lá, o outro cara, no começo do vídeo também ele vai falando, tem essas discussões, fala também que vê uma geração mais antecipada. Eu peguei assim, não sei se alguém já ouviu falar no termo também, geração índigo, geração cristal, tem a ver com essas questões de espiritualidade também. Não sei se a galera é ligado nesse tipo de coisa, que também despertar de nova consciência desse período de transição também. Eu vejo as coisas muito dessa forma, que as crianças são vistas como futuro, mas sim de uma certa forma precoce. As crianças já adquirem todo aquele negócio do peso nas costas em si, como ser a geração salvadora do mundo. A gente vê isso muito em voga também. Eu, sei lá, eu fico olhando as coisas dessa forma. Ao mesmo tempo, tem um otimismo, mas também tem um ceticismo muito grande. Na verdade, a descrença da humanidade. Não vou falar só pelo garoto, mas eu falo pegando até olhando pelo documentário, assim, também. A gente vê que é muito difícil falar o que é felicidade, mas a gente, assim, às vezes abraça o caos. Praticamente eu fiquei dessa forma, eu fiquei pensando nessas questões do lado espiritual, e tem um outro velhinho também naquela parte lá que eu ri pra caralho, que ele fala também, eu sou mistura, sou filho de Xangô com Satanás e sei lá mais o que. Aí o velhinho tava desacreditado com a pinga também, e ele falou assim, eu bebo com meu dinheiro, tô pagando, não fumo pedra. Aí você vê que é até engraçado. Ao mesmo tempo é uma mistura entre o sagrado e o profano também, assim, inconsciente, dos moradores de rua também. Eu achei interessante a questão da subjetividade também, que às vezes, muitas vezes a gente passa e não dá nada por isso. Outra parada que é bem interessante, assim, para mim que chamou a atenção foi do menino. Ao mesmo tempo que vê o menino assim um pouco desacreditado, mas ele tem um outro olhar também com os moradores de rua, que ele fala que mesmo sendo ruim, os caras bebendo, fazendo um caramba a quatro, ele não vê a rua de outra forma, que seria bom os caras continuar morando lá também e tudo mais, que ele não vê os caras como inimigo, na verdade, mesmo sendo uma criança assim, com um certo grau assim, de entendimento, ele vê que de certa forma é um cotidiano, querendo ou não, a rua é um berço, ela ensina, é um terreiro, na verdade é um solo fértil, tanto para participação, para construção, para desconstrução, contar tudo que, como se diz, a vida é um teatro a céu aberto, um palco real. E eu sei lá, eu fico viajando nessas coisas assim, também, mas é mais por esse lado. Eu fiquei viajando também nesse lado mais místico, assim, mais espiritual também, mesmo que de certa forma inconsciente. Dá para ver no documentário também a mistura entre o sagrado e o profano também. Não levando para um cunho religioso, mas que muita gente pensa que a rua é só um lugar de profanação. Não, mas é um palco de encontro, despedidas, entre várias histórias também, de construção, desconstrução. É um berço muito fértil, eu acho. Para mim foi isso. A Nívia colocou aqui, quando estava fazendo estágio no IF, o professor estavam preocupados com o índice de tentativa de suicídio entre os alunos. Não, vocês querem comentar isso aí? Senão eu vou ficar lendo aqui. É melhor vocês mesmo falarem. O professor do IF que se suicidou foi aquele que nós fizemos, inclusive, um café filosófico. Fizeram um café filosófico em homenagem a ele, né? A professora Carmen. Quem mais? E os alunos do IF que vieram aqui até aqui, né? Ô, Nívia, comenta isso aqui então, que se eu ficar só lendo aqui, eu não sei da situação, melhor você mesmo falar. Então, tá ouvindo? Sim. Um pouco antes do suicídio do professor lá do IF, eu estava fazendo estágio lá, e aí eles estavam preocupados, alguns já tinham ido em casa para conversar com pais, porque os alunos estavam muito distópicos, muito descrentes e muito desanimados, assim, sem perspectiva de um futuro mais tranquilo. Tinha muitos que tinham problema em casa, com a família, por conta de se assumir, de se encontrar, de serem reprimidos na opção, na orientação sexual,
da família não aceitar, outros tinham pressão porque tinha que devolver, porque a família estava passando por dificuldade e eles tinham que estudar, e o IF tinha que ficar lá o dia todo e tinha que se entregar muito, e eles estavam assim, muito com medo, porque 2 tinham tentado, e foi logo depois o professor Marcos, não sei, eu não lembro o nome dele agora, Marcos. Que cometeu suicídio, ele era professor, aí a Carmen até chamou os meninos do IEP para ir lá fazer o café filosófico, né? E aí foi um negócio assim muito, eu não sei descrever, eu não sei falar do susto que a gente leva quando aí já tem a preocupação, e aí depois tem a preocupação com os alunos, e aí você é surpreendido com o suicídio do professor, que aí para eles o professor era quem dava muita força, quem conversava, eles viam no professor um amigo, uma pessoa que podia estar lá para dar um conforto, um amparo, uma palavra legal, e aí depois o professor vai e desiste, né? A gente não sabe o que ele passava, quais eram as guerras, quais eram os problemas que ele tinha, mas aí eu penso que na condição de aluno, que num momento você tenta lá se amparar, se segurar nas palavras do professor, e aí depois você vê que o professor que te ajudou, de certa forma, se entregou, sei lá, é tenso. Mas sabe que isso aí que você falou, eu me lembrei, eu estou lendo um livro aqui sobre o Diário de Edgar Morin. Aí eu acho que é esse ponto aqui, ó, que ele fala que as pessoas ignoram não somente os ciclos tímicos de um indivíduo, mas também a bipolaridade de um caráter, né? Aí o ciclo tímico, ele estava dizendo, a palavra timos tem origem na palavra grega timos, sopro, princípio de vida, de vontade. O autor refere-se aqui à ciclotomia ou ao humor ciclotímico, que se caracteriza por oscilações entre extremos depressivos e eufóricos. Aí o que acontece? O próprio professor, a meu ver, né, que você está falando, o próprio professor, ele está ali fazendo todo esse trabalho contra os alunos não chegarem nesses estágios, jovens não entrarem nesses estágios, nesses ciclos, só que ele mesmo tem o ciclo dele, entendeu? E aí acho que é uma exigência muito grande dele consigo mesmo e das pessoas para com ele, talvez. E ficou isso, assim, e deu fim à própria. Ele mesmo não aguentou, como você disse. Talvez seja isso, sabe? A pressão sobre si próprio e a própria pressão que os outros. E a responsabilidade que ele dá dele para os outros e que os outros depositam nele. Mas ele mesmo tem as coisas dele. Essa coisa do timós aí, grego, ciclos tímicos. Ou a bipolaridade, né? É aquele tal negócio. Ninguém está 100% feliz, ninguém está 100% triste, ninguém está 100%. Nós somos assim, né? Bipolares, é Nietzsche, né? É Nietzsche na veia isso, né? Dionisíaco e apolíneo, né? Não sei, quem mais quer comentar aí umas coisas? É bem isso. Rogério, você falou em Nietzsche, eu pensei um bagulho aqui, mas não sei se tem a ver, mas eu acho que deve ter a ver. E seria, então, a gente bagulho pode é bom, você pensou no bagulho? Pensa no bagulho e fala assim, o povo já fica meio de cara. A gente brinca assim, mas isso pode assimilar, então, no caso, com o narcisismo seria mais para um lado, assim, um narcisismo de lista passivo, né? Que a questão, às vezes, saber o que se trata, mas não saber como agir também, né? Que a gente vive, de certo modo, hoje em dia, a gente vive meio que no automático. Eu não posso generalizar, mas praticamente a gente acorda pensando o que vai fazer, as coisas assim, aí você falou de questão política também, o liberalismo vem sufocar a gente, pensa assim, o indivíduo não quer nada, não serve para nada, ainda vem a pressão familiar, igual no caso do professor também, teria que ser como exemplo, tem todas essas questões assim, psicológica é uma coisa lascada, a gente para pensar assim também, aí poderia pegar a frase do Nietzsche, né? Eu sou um dinamite. No caso, o cara, não sei, não vou fazer piada com isso, mas o cara explodiu. Se eu fazer alguma piada, seria uma piada de muito mau gosto, mas o cara chegou naquele limbo mesmo entre o céu e o inferno, como você diz. Não, é como pegando esse como exemplo que você colocou, é como se dissesse assim: não vamos levar em conta o que o Nietzsche falou, afinal de contas, o cara morreu louco. Então ele era um louco, não dava pra levar em conta. Mas aí que tá, o cara é um ser humano, pô.
ao mesmo tempo que aqueles momentos de lucidez ou devaneio, tal, que o cara escrevia e é necessário para ele escrever, mas ao mesmo tempo ele tem as questões dele, como ele lida com as questões, enfim. E a loucura dele não foi por uma loucura essa do imaginário de senso comum, foi uma loucura causada por uma doença que é a sífilis, né? Mas as pessoas já vão no automático, como mais ou menos assim, colocando papéis definidos uns para os outros, né? Então, por exemplo, o Mohan, nesse livro aqui, ele está reclamando das pessoas chamarem de sociólogo. Ele fala, pô, eu não quero ser chamado de sociólogo, porque sociólogo me limita. Eu vou pôr uma quadradinho que eu sou sociólogo, então qualquer coisa que eu falo fora de sociologia, os caras me batem, me criticam, entendeu? E, então, as pessoas tendem a fazer isso, querer colocar, né, os rótulos umas nas outras e tal. E esses caras aí do filme, da Letícia, pô, eles nos ensinam mais do que até professor, pô, sabe? Algumas questões que eles colocam na sua simplicidade de viver nas ruas, mas são coisas que os caras sentem, têm a vida na flor da pele, pô, tem a vida à flor da pele. Aí, esse viver à flor da pele é muito instrutivo. E ainda mais, né? Esses caras, eles são, essas pessoas, né? Elas são os invisíveis da sociedade, eles não têm visibilidade, assim, são os dejetos, né? Aquilo que a Mary Douglas fala, é a sujeira, né? Pureza e perigo, eles são o perigo, eles são a sujeira. Mas eles nos ensinam um monte de coisas, né? A partir daquelas falas, você vê que você fica até surpreso. Tudo bem, você pode falar, você pode fazer uma relação moralista daquele senhor que diz: sou eu que pago minha cachaça, mas eu que pago o meu cigarro. E é um pouco o que o Cazuza falava, né? Eu não posso fazer mal a ninguém, a não ser a mim mesmo. Então não me enche o saco, eu estou fazendo mal a ninguém, só a mim mesmo, né? Mas você pode passar para várias coisas da vida. Não precisa ser a cachaça, o cigarro. Pode ser coisas que você tem vontade de fazer, quer fazer, e você que vai aguentar as consequências. É você que está fazendo. As outras pessoas não vão poder ficar te enquadrando. Ah, não faça isso porque é tal negócio. Não faça aquilo, não fale isso porque você é tal pessoa. Tal. Essa mania de colocar camisas de força nos outros, né? E os caras lá, eles não vivem com camisa de força. Deles mesmos. A sociedade coloca eles nessas camisas de força. Porque eles são invisíveis, são perigos, são dejetos, não são nada para a sociedade. Mas para eles têm uma articulação do que eles são, do que eles sabem, o que eles... A condição que chegou até eles é essa aí, ué, né? E os caras conseguem com muito mais liberdade falar sobre isso do que nós, do que várias pessoas vivendo em sociedade, que tem tudo lá na mão, tudo certinho, mas tá tudo enquadrado, tá tudo preso, rotulado, tudo falando o que os outros querem ouvir e tal, e aí? Então, aí o filme acho que traz essas questões, eu não sei se era a intenção dos alunos, sabe? O problema de trabalhar com curta, não é problema assim, mas é problema para mim, que sou viciado em cinema, é porque some muito rápido, sabe? Some assim, cadê as falas da Letícia? Né? Cadê a Letícia falando? Cadê os comentários, sabe? Ficou em 2013, o momento foi premiado e parou, assim. Qual os outros trabalhos da Letícia? O que aconteceu com esses alunos? Aí o que aconteceu, sabe? Daí para o diante. Então, o problema, eu acho assim, porque assim, eu penso, quando a gente vai discutir cinema, a gente não ficar preso só na história, né? Por exemplo, eles fizeram, eu não sei se vocês pensam assim, mas a fotografia desse curta é maravilhosa. É maravilhosa. Aquela cena, não sei se foi você, Max, que falou, citou aquele senhor falando sobre aquecimento global tal. Mas você viu. O Moreninho. Mas você viu o enquadramento que eles fizeram? Eles fizeram um enquadramento daqui para cima. Do peito para cima. Para mostrar aquela porta maravilhosa, com aquela tonalidade, aquele quadro parecia 3D. Parecia que você estava entrando dentro daquele quadro. E são pessoas que não, sabe, não tem assim, não ficam investindo nisso. A vida delas está ali, né, representada esteticamente ali. Pô, mas diz pra caramba aquilo. Diz pra caramba porque aquele cara fala tudo aquilo e porque tem aquela estética lá. Então eu achei esse trabalho desses alunos aí maravilhoso. Mas assim, eles estão no curso de cinema também, né? Isso facilita muito, você imagina? É um trabalho de conclusão de curso. Mas até chegar na conclusão de curso, imagina que os caras estudaram história de cinema, edição, fotografia, arte, tanto que eles dividiram entre eles, lá não sei se vocês viram, acho que eram 5 pessoas, direção de arte, direção de fotografia, direção... Até o Eric pode falar mais aí, ele teve
ele e o Vinícius, né? Acho que eles tiveram todos esses encargos aí, né, Eric? Não, é difícil. Minha câmera não tem microfone externo, né? Então, naquele curta que eu fiz mais ou menos, você pode reparar que tem muito áudio de vento, de carro, de gente gritando. Começa já aí, né? E a gente não tinha tempo de enquadrar todo mundo certinho, né? Diferente do curso da Larissa, que tem um certo cuidado com a imagem, fotografia, etc e tal. É interessante isso, mas de qualquer maneira tem até uma estética, né, de filmar sem enquadramento, né, com a câmera mexendo, rápida, enfim, como se fosse um telejornalismo, etc e tal, amador, né? Tem essa estética também. Eu acho que essa forma de fazer cinema ela é muito moldável, assim, ela é muito adaptável, né? Depende para quais festivais, quem vai assistir, vai avaliar, enfim. Mas é isso aí. É isso mesmo, isso é muito legal, porque hoje a gente tem essa liberdade, né? Eu até vou participar amanhã de um. Vocês podem até fazer inscrição, depois eu ponho no chat aí. Tem um webinar da FAAP, e toda terça-feira, das 4 às 5, eles estão fazendo seminários sobre cinema, né? E amanhã vai ter um seminário sobre cinema de guerrilha, que eu acho que é isso aí que o Eric está falando, né? O cinema de guerrilha é um pouco isso, você não tem. É aquilo que o Glauber Rocha já fazia, né? Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e vamos embora, né? É claro que aí vai do feeling, né? Do feeling de quem está filmando ou editando, pegar essa poética, né? Seja através da música, seja através da montagem, enfim, aí consegue trazer esses elementos aí e transformar numa poética, né? Que o Eric fez. Eu acho que o mais difícil, assim, de tudo é sacrificar cenas e diálogo das pessoas. Porque tem muito diálogo legal. Porque assim, é um curta, então você não pode colocar tudo, sabe? Acho que o mais difícil de fazer um curta é isso, é sacrificar o que os outros falam, né? Tem Ah, isso é muito legal que você perguntou, que você está falando. Quantas horas de filmagens vocês tiveram para fazer um curta? Quantos minutos? 15, né? Eu não lembro direito se é. 15, assim, 18? 15 com música, né? Mas tirando as músicas tem 4 minutos, assim, de diálogo. Mas Ah, eu então. lembro, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que eu tava com uns bons gigas no computador, assim. Que, É, enfim, porque eu lembro um documentário do. Aliás, eu estava vendo o Beto Brant falando, ele falou: nunca mais eu faço documentário de arquivo, né? Nunca mais na vida, que dá um puta trabalho. Quem faz muito documentário de arquivo é o Silvio Tendler, né? Aí o Silvio Tendler, ele tinha. Nesse não foi de arquivo, mas foi de entrevistas. Ele tinha 12 horas de entrevistas, 12 horas de entrevistas, só de entrevista. Aí tinha parte do arquivo. E ele falou assim: então no total eu tinha umas 20 horas de filme. Eu falei, aí pensando, e como que eu vou reduzir isso para 2 horas? Que o filme ficou em 2 horas. Ele teve que exterminar assim, teve que eliminar 18 horas de filmagem para fazer um filme de 2, né? Que é o Espírito da Utopia. Então acho que é isso que o Eric está falando aí mesmo. Por isso que é bom alguém que fez, editou para mostrar como que é na raça ali, né? E aí, pessoal, alguém tem mais alguma questão aí? Algum comentário? Eu, de novo. Vai lá, Nive. Abre a câmera, Nive. Nós estamos gravando, abre a câmera. Daí, quando você falou da questão do suicídio do professor e tal, de a pessoa não conseguir segurar, de certa forma, a ponta da linha, sei lá, segurar a situação, controlar, eu me lembrei um pouquinho da situação do Santos Dumont, de ele ser uma pessoa utópica, ele é bem desconhecido, assim, ele nunca queria receber e usar o dinheiro dos prêmios que ele recebia, ele sempre fazia doações, ele ficava com uma parte só para sobreviver, e ele inventou e ele fez muita coisa. Daí, quando ele descobriu que o avião estava sendo usado para matar as pessoas, né? A ideia dele de criar o avião era para encurtar as distâncias, para as pessoas se sentirem um milagre voando e tal. E aí ele não consegue segurar a onda quando ele vê na Revolução lá dos paulistas lá, o avião lá matando os vizinhos dele, ele não segurou e ele se mata também, né?
Isso são aqueles, né? O Einstein também, né? Ficou frustradíssimo com as suas grandes descobertas e utilizadas na hora do vamos ver. É o tal negócio que está acontecendo hoje, né? Tanta tecnologia aí que nós estamos cada vez mais na nossa mão, tal, e as criações todas, mas está a serviço do capital. Está a serviço do capital. Essa que é a grande questão. Assim, não dá para a gente, para mim, né? Não sei. Não dá para a gente pensar numa vida alternativa nesse sistema que a gente está vivendo, esse sistema econômico. Eu não vejo possibilidade alternativa num sistema econômico que é uma lógica que não tem como. Para as pessoas terem, para alguns terem, outros não podem ter. Então, sabe? Tem uma lógica assim perversa aí, né? Ô, Max, você quer comentar aí que você está falando que tem um livro espírita? Não, inclusive a Nívia falou desse assunto, eu tô fugindo do assunto, mas existe um livro, eu tinha até esse livro dele para Franciele, que ela gosta desse tipo de literatura, tem um livro que chama Ícaro Redimido, pelo Espírito Adamastor, que é o pessoal, inclusive teve uma codificação espírita que fala sobre essas questões mesmo, do Santos Dumont, com a questão do suicídio, que ele ficou frustrado pra caramba também de ter visto todo o progresso que ele queria, na verdade, para encurtar, que a Nívia falou da distância e tudo mais, ter sido usado daquela forma, sobre toda a questão do sofrimento também, inclusive não tem muito a ver, não sei se o pessoal vai chegar nessas coisas, mas é pro lado espírita mesmo. Na verdade, é um livro espírita, é pelo espírito Adamastor, que não tem muito a ver, mas a gente vê essas coisas mesmo, e a gente vê o quanto isso influencia, e a gente praticamente, com essas questões assim, vive numa sociedade narcisista, fodida, ferrado assim mesmo, que a gente é criado para não demonstrar fraqueza, e também vem o liberalismo e já engole tudo, que a gente, como diz, a gente é pobre, a gente tem, de certa forma, a consciência disso, mas tem gente que se acha culpado por tudo, por todo fracasso possível e imaginável, não para pensar que existe uma série de questões políticas, questão de discurso, e nesse documentário é interessante que vê que mesmo que tá todo mundo aparentemente fudido, entre aspas, fudido não, mas a gente vê que para alguns é uma questão de escolha e outros nem vê isso como fudido, não vê as questões mesmo de eu preciso de ter ou ser, vê a vida como assim, algo a ser enfrentado, mesmo com certa forma assim, lascada mesmo, a gente vê que ainda existe um otimismo, mesmo sendo aquela condição que a gente idealiza de ter uma casa totalmente isso e aquilo, a gente vê que as pessoas, assim, de certa forma, tá lá, tá na resistência, tá vivo, e o que chama atenção para mim também, na verdade, nos dois, uma resposta no primeiro que o Eric fez também lá da menina, que ela falou uma parada bem doida, não sei se todo mundo percebeu, que ela falou de ter comida e ter amigos. Aí foi uma parada assim, me chamou atenção no do Eric, da felicidade. No segundo também, o que me chamou atenção é a respeito do menino, que o menino não vê que esse cara como um bando de fracassado, alguém que não estudou, não teve nada na vida, ele vê aquilo lá como aquilo lá não, porque aquilo lá vai desqualifica a pessoa, mas ele vê aqueles como parte mesmo do cotidiano, e que a rua mesmo, ele fala que a rua ficaria sem graça, que ele não vê a rua sem o pessoal, que o pessoal é parte da existência mesmo, de certa forma, pode não ser aquela existência tão próxima, mas é do berço mesmo, cotidiano, que a rua é um palco para isso, de descoberta, enfim, várias coisas. Não vou me estender muito não, mas para mim essas coisas assim, ficou bem, é isso. Essa questão das ruas é interessante, né? Porque, não querendo ser nostálgico e tal, mas minha infância aí toda foi na rua, né? A gente brincava nas ruas. Zona Leste de São Paulo, onde estão os amigos, onde estão as brincadeiras, e a gente não tinha tecnologia. Imagina que isso aqui para mim era, né? Nem nos Jetsons eu acreditava que isso aqui fosse possível, né? Ou internet, então, imagina. E a gente, então, nossas vidas eram nas ruas, né? Acho que o garoto é um pouco o que ele fala das ruas, acho que é pouco isso aí, né? Não é que ele conseguiu, ao mesmo tempo que ele tem do futuro essa visão um pouco, essa visão distópica, né? Mas ele tem na realidade, ele saboreia aquela rua, né? Aquele cotidiano ali. O Fernando quer fazer uma observação. Fernando, põe a câmera aí, porque fica legal para a gente deixar para a posteridade. Olá, estão me ouvindo? Sim, estamos. Sim, me ouvindo? sim. Estão me ouvindo? Ah, tá. Boa noite a todos e a todas. Quero parabenizar as falas que foram feitas, as escolhas do documentário. Achei muito interessante, muito importante para
para a gente observar alguns elementos. E aí a discussão, né, de alguns de vocês caminhou para essa questão do suicídio. Eu só queria fazer uma observação. Há pouco tempo eu criei um perfil e um canal, né, que eu chamo de provocações e migalhas. Eu pego alguns temas e faço uma provocação em cima disso. Sobretudo mais temas filosóficos. E aí eu fiz uma enquete a semana passada sobre os tópicos que eles queriam que eu trabalhasse. É uma espécie de votação. Aí eu coloquei amor, política e suicídio. Teve 218 participantes que votaram, né, sobre o que eles gostariam que eu falasse. E aí, dessas 218, 176 pediram sobre o suicídio. E aí eu fiquei pensando, né, eu acho que eu não tenho estrutura para falar sobre isso ainda, mas eu comecei a observar, né, o porquê dessa procura, né, por saber sobre o suicídio, ou o que isso significa, né? O que a gente pode pensar a partir disso? Uma enquete ao invés das pessoas quererem que se fala sobre o amor ou sobre a política, que é um momento bem propício para isso, não. Elas quiseram que eu falasse sobre o suicídio. Não vou fazer o vídeo, acho que não estou preparado ainda sobre isso, eu preciso fazer algumas leituras. Porque eu não sei o que dizer, né? Assim, sem fazer uma carga moral do que é o suicídio, né? A pessoa avalia a vida, avalia o mundo e acha que não vale a pena. Seria por amor? Enfim. E aí eu faço um contraponto com esse documentário Felicidade, que inclusive foi observado por alguns de vocês. Em nenhum momento, claro, eles não falam da questão de suicídio. Não vejo na observação deles alguma tristeza para falar disso. É engraçado que em umas 2 ou 3 falas, eles negam a questão do dinheiro, né, como um subsídio que dá a felicidade. Eu não estou dizendo que traz, tá? Mas é claro que é bom, né? Mas eles tentam negar isso, né? Ó, não é dinheiro. Será? É claro que não, eu só estou querendo provocar. E isso me fez refletir para os idealizadores desse Felicidade, e eu fiquei muito feliz com esse vídeo, que isso me deu uma série de ideias para trabalhar dentro de sala de aula. Bom, eu não sou um professor muito querido assim pela coordenação. Em que sentido? Porque eu gosto de inovar, eu gosto de inventar. Então, assim, ó a ideia que eu já tenho. Mandar esses meninos para a rua e para entrevistar o que é morte, né? O que é felicidade. E eu achei isso fantástico. Eu achei isso fantástico e parabenizo, agradeço por estar no grupo e estar me enriquecendo, né, com essas discussões. Bom, era isso mesmo, é só uma observação e é isso. Valeu, Fernando. Eu já coloquei aqui, depois você me corrige se tá certo. Eu coloquei canal Provocações e Migalhas, é isso, né? Eu Sim, coloquei no chat ali para o pessoal dar uma... Provocações em Migalhas, né? Faltou um M. isso. A Nívia corrigiu aqui. Para o pessoal procurar esse canal, né? Essa questão do suicídio, a gente descambou por aí, mas é interessante em termos filosóficos. O Albert Camus dizia assim: a única coisa que vale a pena discutir filosoficamente é a questão do suicídio. O resto a gente discute filosoficamente e tal, mas é muito, para o Camus, é meio que uma especulação tal. Assim como o Marx já dizia isso também, né? Mas para o Camus, não, filosoficamente, o suicídio deve ser discutido, né? Aí você vê os historiadores aí ligados ao suicídio. O suicídio, antigamente, ele era, assim, na Idade Média, né? Se você se suicidar, é uma coisa, quase um crime, né? É um crime moral, né? Você fazer isso. E as famílias, depois mais para frente, Renascimento e tal, as famílias sofriam, as famílias daqueles que se suicidavam sofriam porque, na verdade, eram familiares de um suicídio, de um suicida. E suicida era visto como uma pessoa, assim, uma aberração, né? E tem toda uma história, um contexto, até chegar na nossa época, onde o suicídio é uma escolha. Um suicídio é uma escolha, né? Tem aquele filme lá, Mar Adentro, que mostra isso, ó, viver não é uma obrigação, viver é um direito, né? Então, se eu não quiser mais viver, tal, eu posso acabar com a minha própria vida. A grande questão é, será que nós estamos num ambiente, o que a Nívia levantou, né? E a gente
aqui também já identificou também, é que assim, essa sensação de que poder escolher dar o fim na própria vida, ela cresceu muito, né? Ela cresceu, dá uma sensação que cresceu muito, assim, as pessoas ficaram muito descrentes em relação a isso, né? Talvez. Eu, como um utopista, eu vou um pouco nessa história, nós precisamos desses Edward, Macuca, Nicoloso, assim, que o cara sonha que pode, a Zâmbia pode sim ser um país que vai entrar na corrida espacial, e o cara vai atrás disso, entendeu? E, pô, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, esses caras são geniais, assim. E quantas pessoas fazem isso pelo mundo, né? Mas, pô, isso dá um sentido à própria vida e dá um sentido para um coletivo. Imagine quantas pessoas embarcaram nessa aí. E não é um fundamentalismo, né? Diferente daquela do fundamentalismo de Jones, tal, aqueles fundamentalismos religiosos que todo mundo embarca e depois fala, agora vamos dar fim à nossa própria vida, né? Porque aí é niilismo, né? Niilismo vazio, niilismo passivo. Aqui é o contrário, é puta de um otimismo e uma utopia mesmo, né? E eu acho o máximo, assim. E, de certa forma, aqueles moradores de rua têm mais utopias, por incrível que pareça, do que as pessoas que estão aí na sociedade de consumo, né? Pelo menos o recorte que ela fez ali foi isso. O Reginaldo tinha indicado um outro curta de 5 minutos, a gente poderia até ter colocado juntos, né? 5 minutinhos só. Mas ali, não sei se alguém teve a oportunidade de assistir, tem um morador de rua que ele diz qual é a chave da vida. E o cara fala, amar. A chave da vida é o amor, é amar. Né? Falei, puta vida! E o cara foi explicar o que é o amor, assim, né? E tá lá numa situação incrível, né? Ele está naquela situação, segundo ele, porque teve uma decepção amorosa. Ao invés dele se afundar, ele foi para a rua e viveu nessa liberdade e diz que vai viver o amor, né? É muito legal esse. Também foi feito por alunos, Eu não lembro qual universidade. Um curta de 5 minutos, né, Reginaldo? Por aí. Se você quiser até comentar mais sobre ele. Eu comento porque teve muitas ligações, Sim. relações de lá e esse aqui. Ele chama Os Invisíveis. É uma série, são um grupo de alunos, eles fizeram vários tópicos, Os Invisíveis. Aí tem vendedor de rua, morador de rua, gari, são várias pessoas que eles entrevistam. Mas pegando essa questão do morador de rua, o que eu acho mais interessante é a naturalidade que eles têm para falar e tanto que eles sabem das coisas. Não são pessoas assim, loucas, nada disso. Eles têm muita lucidez, eles abordam os assuntos assim, muito bem na ferida, eles vão bem no cravo mesmo. Igual aquele documentário começa com esse senhor que largou por desilusão amorosa e tem um adolescente, um rapaz de 17 anos, e ele falando que a sociedade trata eles como lixo. E é dejeto mesmo, é considerado como dejeto. Eu gosto muito de observar. Às vezes você tá na rua assim, tem um morador, um pedinte ali, a pessoa dá uma volta, a pessoa passa do lado para evitar que ele peça e para também o desconforto do cheiro é muito frequente. Isso aí, todo mundo tem um pouquinho e é ruim, cara. Você vê isso, é muito ruim. E eles, assim, eles são carentes. É uma carência sem tamanho. Eles são muito carentes. Eles querem só ser ouvidos, eles querem ser enxergados, eles querem um espaço, eles querem ser vistos, eles querem ser reconhecidos. E essa sociedade que é tudo na caixinha, cada um no seu quadradinho, cada um preocupado com a roupa nova que vai comprar, a parcela do carro que tem que pagar, o filme que é o filme para todo mundo comentar, a série da Netflix, se você não tiver, você é um alienado. Então, se você não assistiu aquela live, você não tá com nada. Se você não tem aquele tênis, você não tá com nada. Então, a gente, nesses quadradinhos, a sociedade nesses quadradinhos, a gente não tem espaço para olhar para o lado, para ver o que está acontecendo. E às vezes o cara só quer um papo, só quer bater um papo. Às vezes é uma pessoa instruída, às vezes é uma pessoa que teve uma vida normal e está ali por uma desilusão, uma decepção muito grande na vida. E para ele não chegar numa consequência dessa, às vezes, final do suicídio e tal, ele vai para lá. E no dia antes de eu assistir
esse documentário estava passando não sou muito fã de Globo, mas estava passando uma reportagem no Fantástico do pessoal que estava sendo, era um terreno que eles tinham invadido e estava tendo a posse, retomada de posse. Aí você vê, cara, a pessoa é distópica, para onde que a pessoa vai? É tão assim, eu, por exemplo, eu trabalhei muitos anos no trecho, passei muitos anos andando de cidade, num canto, de região, para um lugar, para o outro. E assim, é tão gostoso chegar no fim do dia e você saber que você tem um lugar para ir, um lugar para você tomar seu banho, um lugar para você estar tranquilo. E te dói saber que chegar no final do dia a pessoa não tem para onde ir, a pessoa não tem para onde ficar. E no Brasil a gente tem tanta moradia vazia que caberia muita gente. Mas é isso, é o capital, é a ordem, não tem jeito. E quando você leva essa conversa para outro lugar, você é taxado como doido, como sonhador, que você vive fora da casinha, entendeu? É igual o Raul, eu prefiro ser um maluco, beleza. Controlando a minha maluquez, a lucidez e tentando ir. Porque se você for viver nisso aí, você vira um plásticozinho, um bonequinho da sociedade só para consumir, para comer o Burger King, para comer o McDonald's, para ter a camisa de uma marca. Você não vive, você não. E é aquilo, colocaram lá, e desde menino eu já tinha ouvido essa frase, aí colocaram lá no grupo: felicidade não existe. O que existe são momentos felizes. E é bem isso, é aquele momento que você está com a amizade, aquilo ali, porque senão você vai buscar ela e você nunca vai achar. Então, pega esses pequenos momentos com pessoas que você gosta e transforma ele em vida real, porque senão você pira nessa sociedade louca que é só para destruir, é só para destroçar, só para moer. Sentimento, pessoas e nada mais. É isso aí. Isso aí. A Nívia falou que disse, mas essa frase é a frase do Freud, né? Aí nós reproduzimos lá, né? Aquele dia lá que comentou do vídeo, daí eu falei, felicidade não existe, a gente tem pequenas doses diárias de momentos felizes, né? Exatamente. E é uma frase, não sei se você sabia, é uma frase... Daí você entrou lá e falou, aí você falou a fala toda, que tem o contexto dela. Não, mas eu acho que você falou sem citar o Freud, né? Você falou por você mesmo. Eu não sabia. Exatamente. Eu estava dizendo, pô, o Freud dizia isso. Bom, pessoal, estamos indo aqui. Nívia, você colocou aqui uma questão, você quer falar ela aqui agora e aí a gente vai fechando? Eu vou esperar o Eric, é a vez do Eric. O Nando fez uma pergunta para ele, é o Nando. É verdade. O Eric. Já respondeu o Nando. Só que nós vamos perder essa surpresa, né? Do início da resposta. Porque ele está sem câmera, mas o Fernando perguntou, Eric, o que é felicidade para você? Cara, tô coçando a cabeça aqui tem um bom tempo, saca? É uma pergunta muito difícil. Assim, é interessante, na época que eu gravei o curto, eu era bastante pessimista, assim, saca? Eu tinha uma perspectiva igual daquele menino ali, o que parece no curto da Larissa. Mas eu comecei a ter umas leituras oriental, comecei a ler Carlos Castaneda, Terence McKenna, e aí comecei a pensar nessa possibilidade de utopia no sentido de uma ecossustentabilidade, enfim. E aí o Terence McKenna fala um trem que é interessante, que eu levo para minha vida, assim, que é nas fatigadas crises ontológicas do ser, é bom a gente retornar aos arcaicos, né? Escreve essa frase aí, Eric. Escreve aí no chat, pô. Deixar marcado aí, né? E aí, Nívia, você quer colocar aqui? Está inscrito? Não está inscrita, mas você fez um comentário aqui, acho que é legal, né? Você comentou no chat aqui. Estão me ouvindo? Sim. Nesse contexto que o Reginaldo falou aí dos invisíveis, quando eu fui assistir, daí depois, aleatoriamente, ele me direcionou para acho que ela é jornalista em Belo Horizonte, e ela tem um vídeo, acho que é o mesmo nome, é um nome muito parecido. Os Invisíveis, o vídeo dela tem 23 minutos. E ela sai conversando com o pessoal que mora na rua, com os hippies, com o pessoal que está lá em condição vulnerável, e eles falam isso, porque a forma como as pessoas têm medo deles, a forma como as pessoas fogem deles, que olha para eles como se eles estivessem sempre pedindo
ou se eles fossem sempre ladrões que estivessem ali para poder roubar alguém ou fazer algum mal, dessa situação muito difícil de não ter para onde voltar, de não ter para onde ir, igual o Reginaldo falou. E aí ela fala, eles estão tomando cachaça, um grupinho lá, e a Mayra pergunta para eles se a cachaça é para espantar a fome. Aí ele também é para espantar a fome e para matar a saudade. Aí eu fiquei pensando assim, falei, caramba. É só. Passo para o Max. Outra frase forte, né? Max? Ou pegando só uma experiência pessoal, até o Eric sabe dessa história, eu já contei pra ele também, com uma amiga nossa. Em 2015, falando de mendigo e tudo mais, eu tive uma muito doida lá na represa lá na pista de skate, eu tava lá meio desorientado também, na época, tava bem doidão mesmo, tava umas paradas psicológicas bem lascadas, e eu trombei com o mendigo conversando comigo, doidão de pedra e de pinga mesmo, o bicho tava doido. Aí a Nívia falando essas coisas, eu fiquei lembrando, até contei isso pro Eric também, o Eric já sabe da história. O Mendinho começou a pregar e falar da Bíblia pra mim, cara. Eu fiquei num negócio bem doido, assim, eu olhava pra aquele cara, o cara começou a falar a minha vida. Aí eu fiquei com aquele negócio, pensei, caralho. Eu fiquei olhando aquele cara, eu comecei a não saber se eu chorava ou não. Aí o cara começou a pregar isso pra mim, depois o cara foi me contando a história dele. O cara tinha sido pastor, depois ele desorientou, eles falando de amor também. Ele foi traído pela mulher, e ele queria que a filha dele ficasse com ele. A filha dele também rejeitou ele. Ele foi pra rua. Ele começou só com o álcool. E dizer que o álcool no começo não tava essas coisas, não. E ele foi experimentando até que ele conheceu o crack. Aí ele desandou de vez. O cara vive andando pra tudo que é lado hoje em dia. Entrou no crack, E o cara me contou a história dele. Eu fiquei de cara. Vocês fez lembrar disso. Até o Ed já sabe dessa história também. Não, aí o Ed até agora pra ele também já sabe, uma amiga nossa também sabe, aconteceu comigo em 2015. O cara me contando, o cara foi pastor, depois você vê como é que os negócios é doido. Eu fiquei lembrando de vocês falando de amor também. O cara começou só com a bebida, quando ele foi pra rua, ele abandonou tudo, largou, ele era pastor da Assembleia de Deus, chama Gil. Nunca mais vi esse cara. Ele foi em 2015 que aconteceu isso comigo, eu lembrando desse negócio, o cara começou a contar a minha vida, eu tava numa crise de depressão fodida, eu tava pensando nisso, começou a falar pra mim, vida inteira, nunca tinha visto aquele cara. Uma experiência muito doida, aquele cara, mesmo sendo por um lado religioso, o cara contou tudo que eu tô passando e falou assim, sua vida ainda vai mudar. Por essa eu sempre falo assim, eu sempre fui igreja e tudo mais, mas eu sempre fui bem pé atrás com as coisas, mas aquele dia foi uma experiência muito doida que mexeu comigo, assim. O cara que começou a conversar comigo lá na pista de skate. Isso aí, não sei se é uma viagem, mas às vezes a física quântica explica isso aí, né? As energias, você acaba atraindo, determinada fase da vida que você está sentindo, você acaba atraindo as coisas para você, né? E Rogério, eu tava... Explicação simplista de física quântica. Eu falo assim, só para encerrar, que o pessoal já tá dando a hora. Aí aconteceu isso comigo em 2015, até o Eric já sabe da história também. Aí foi uma parada muito doida, que o cara tava doidão, ninguém dava nada por nada não, o cara tava doidão de pedra e de pinga. O cara começou a conversar comigo assim, normal, o cara foi contando minha vida, eu caí de costas. O cara começou, você tá com isso, você tem problema com isso, você sente um nada no mundo. Você também olha pra mim, você tá pensando, como é que um cara sujo igual eu vai falar a sua vida inteira? Ele falou assim, aí o cara virou pra mim, aí foi o golpe final mesmo, eu quase caí dormindo. O cara virou pra mim e falou assim, Deus que mandou te falar isso. Eu quase desmaiei, cara. Não tô mentindo, não. A hora que ele falou isso pra mim, eu quase caí duro. É uma experiência mística. É uma experiência mística. Foi doido. Eu quase caí duro, tô brincando. Não, na hora eu travei meu peito assim, começou a bater forte. A goela secou. Pensei, pronto, morri. O cara que falou isso pra mim, sério mesmo. Foi um negócio assim, foi aquela porrada mesmo, assim. Foi uma experiência doida isso aí, ó. Bom, assim, pessoal. Só rapidão aqui, coisa rápida, assim, sabe? Eu acho que um dos caminhos, assim, para uma vida alegre ou feliz, assim, eu levo muito aquele quadrante que o Jung coloca, né? Que no quadrante de 4 possibilidades que se interagem entre si: racional, emocional, sensação e intuição. A gente só foca no racional, né? A gente abafa a emoção, mal e mal se fala de intuição, né? E a sensação também, a gente não, enfim. Eu acho que seria essa interação aí. Ou pelo menos uma atenção, né, devida. Enfim, eu penso nessas possibilidades aí. Eu já encerro aqui. Valeu demais, galera. Muito bom, Eric. Você fechou com chave de ouro. Aí você sintetizou, assim, a discussão. Eu acho que e citando Jung ainda, né?
acho que pelo horário, né, do que a gente projetou, tal, já de tempo de duração, né, de uma live, não tão live assim, porque vai bom, live para nós quem está aqui, né, para quem não está, vai ser quem não está e puder assistir de novo, vai estar disponibilizado, né. Então, só lembrar para vocês aí que o grupo agora, a próxima vez que vai se reunir, nós vamos marcar aqui uma data e o filme também, né, mas vai ser no grupo de estudo, né. Vamos dar sequência no grupo de estudo e no final do mês aí nós fazemos mais uma discussão. Vamos também definir, talvez com 2 curtas ou um longa, mas assim, nessa toada aí nacional, independente, né? Eu estava até pensando aqui, eu falei, muito legal que o Eric está aqui e foi que fez o curta, né? Eu, agora que veio a ideia, eu falei, putz, e se a gente conseguisse ter entrado em contato com a Letícia, né? Para ela, quem sabe, poder participar também, né, daqui conosco. Aí vamos pensar nisso para os próximos, a gente conseguir trazer as pessoas que fazem os curtas, né? Ou quem tem aí conhecidos que tem curta pronto, e está engavetado lá, está guardado, vamos trazer aqui para a gente. Não é um festival, não é premiação, não tem meritocracia, não tem nada, a gente só tem uma discussão sobre cinema, né? É isso aí. Vamos. Até o Eric tá falando aqui, é possível, ela tem Instagram, posso tentar, mas agora já foi, né? Mas quem sabe, a gente, de repente, vai ver o que ela fez aí daí em diante. Ou os próximos curtas que a gente for definir aqui, né? Beleza, pessoal? Boa noite. Obrigado para vocês por tudo, pela discussão, foi de alto nível. Se alguém quiser uma palavra final aí, fica à vontade. Ou então a gente encerra por aqui. Beleza? Valeu, então. Boa noite. Se o pessoal do grupo quiser continuar aí um pouquinho mais, só para a gente definir algumas coisas. Beleza? Então tá, pessoal. Boa noite para vocês. Vou fechar aqui a gravação e a gente até o próximo encontro nosso.